Quando meu filho ganhou o diagnóstico de paralisia cerebral, com 2 anos de idade, foi o momento mais difícil da minha vida. Foi o momento onde eu coloquei em xeque a minha fé, a minha existência, o porquê disso tudo e como. Passado-se um tempo, tudo foi se ajustando. E hoje, eu refleti muito, porque eu escutei a música, a regravação da Gabriela Rocha sobre a música Rompendo em Fé. E vi o quanto Deus é poderoso, milagroso e maravilhoso nas nossas vidas. Quando eu ganhei esse diagnóstico, quando o Luan ganhou esse diagnóstico, nós sofremos muito e passamos uma dificuldade, uma tristeza sem tamanho. E depois de receber esse diagnóstico, a gente foi na igreja, nós recebemos uma palavra de Deus, através da nossa pastora, que dizia o seguinte: apesar do que o homem falou, o céu já liberou a cura do Luan e ele vai andar. E nós, quando ouvimos aquilo, nós tivemos ali 1% de fé, de esperança, mas a cabeça dos pais não funciona bem, já não é mais a mesma. Mas a gente guardou aquela palavra e foi para casa. Passado-se um tempo, nós precisamos acreditar e nós tivemos que romper em fé. E foi aí uma atitude que eu tive de tentar matricular ele num colégio. A Gabriela estava muito receosa, ela como mãe, sabendo que ninguém ia ficar com o filho dela no colo o dia inteiro, não queria colocar. Mas eu estava muito convicto, parei em frente a um colégio muito próximo da nossa casa e anotei o número e marquei com a diretora de no dia seguinte ir lá. Orei muito a Deus de noite, orei muito a Deus e pedi uma confirmação divina para que fosse um sinal. Chegando lá, durante as informações, ela perguntou se o Luan andava e a Gabi disse que não, e era por isso que ela não queria colocar ele no colégio, estava receosa. E aquela diretora usada por Deus, ela nem sabe quanto foi usada por Deus, ela viu e falou: ele não anda, mas ele vai andar. E naquele momento eu senti que era Deus e falei: não, vamos matricular. Fechamos a matrícula. Não chegou a passar 2 meses, o Luan, ele começou a andar. E o meu filho andando foi uma coisa absurda, porque o médico disse que ele não tinha nem chance de ficar em pé. O médico desacreditou a gente que ele ia andar. E graças a Deus nós tivemos aquela atitude, nós rompemos em fé e hoje o Luan anda, corre, pula. Ele adora um pula-pula, é surreal o desenvolvimento que ele teve. E o Luan, indo na clínica que ele vai, na clínica que deu esse diagnóstico a ele, eles olham pra ele e falam: olha, o desenvolvimento motor dele é tão excelente que, assim, toda criança com paralisia cerebral gostaria de ter esse desenvolvimento. E eu sei que isso foi Deus, isso não foi médico, isso não foi as terapias, isso foi Deus, porque não se explica. E hoje nós vivemos um novo diagnóstico, novas dificuldades. O inimigo, ele tenta apagar os milagres, ele tenta colocar empecilho financeiro, empecilho na saúde, ele tenta te afastar de Deus o máximo que ele conseguir para que você não tenha fé, para que você não consiga. E escutando essa música, Rompendo em Fé, nossa, mexe muito comigo, porque toda aquela letra ali descreve como nós passamos, as dificuldades, desertos e os mares que passamos, são essas dificuldades do dia a dia, o inimigo tentando nos atacar. Mas o nosso Deus, ele é maior que tudo. O nosso Deus, ele é maior do que qualquer coisa. E como diz na música: se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. E que nós possamos romper em fé. Nenhum diagnóstico é maior que o nosso Deus. Nenhum problema financeiro é maior que o nosso Deus. Nenhuma situação é maior que o nosso Deus. Ele cura, ele salva, ele liberta. Ele é o mesmo de antes, ele é o mesmo de Davi, ele é o mesmo da época de Elias, ele é o mesmo da época de Adão. Ele não mudou, ele é misericordioso e ele vai fazendo as nossas vidas. E tem uma passagem na Bíblia que perguntam a Jesus por que o homem cego ele não enxergava, se era um pecado que ele cometeu ou se era um pecado que os pais tinham cometido. Eles queriam saber. E Jesus ali, muito sábio, ele explica: esse homem não está cego porque ele pecou ou porque os pais pecaram, mas que o poder de Deus seja glorificado na vida dele. E é assim que eu enxergo o meu filho. O meu filho, ele ganhou o diagnóstico, ele ganhou as dificuldades para que a gente possa passar e para que Jesus seja glorificado na vida dele. E eu tenho certeza que hoje nós enfrentamos um novo diagnóstico, novas dificuldades, novos problemas, mas pode não ser hoje, pode não ser amanhã, pode não ser semana que vem,
mas eu vou estar aqui honrando o nome de Deus, porque nós vamos vencer, nós vamos passar por isso, porque o nosso Deus é maior que tudo. E que você tenha essa palavra de esperança hoje, porque Jesus te ama, Ele salva, Ele liberta, Ele cura, Ele existe, Ele é verdadeiro. Então, é isso que eu queria passar para vocês hoje. Um abraço.